Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Eu já quero que você abra sua Bíblia na primeira página da sua Bíblia, Gênesis 1. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, já no penúltimo culto da nossa série Sem Filtro, volume 2. Nós já estamos no 5º culto e até aqui a gente tem visto qual é o plano de Deus para esse negócio chamado sexo. A gente tem entendido que Deus nos chama a olhar para a nossa sexualidade, não a partir das lentes da cultura, mas a partir da lente que Ele nos dá através da Bíblia. A Bíblia é um manual pelo qual a gente não somente conhece a Deus, mas a gente pode conhecer a vontade de Deus para cada área da vida, inclusive o sexo. E a Bíblia fala muito sobre sexo, e nesse texto que nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Texto famoso que nós já lemos nessa série, mas nós queremos ler de novo. Gênesis 1, versículos 26 a 31, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, pela 5ª vez, para falar sobre sexo. O Senhor tem nos abençoado demais até aqui. O Senhor tem nos livrado de uma série de mentiras que a gente acredita sobre sexo, uma série de falsas interpretações que a nossa cultura nos dá e nos faz viver sobre sexo. E a gente quer pedir hoje, para falar sobre masculino e feminino, o Senhor mais uma vez, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra que é libertadora, nos liberte, nos cure, nos ensine, nos molde, porque o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para cada homem e para cada mulher, e nós queremos viver essa vontade para a Tua glória e para o nosso bem. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Na semana passada, no culto, domingo passado, foi uma ceia, né? E aconteceu um episódio muito ruim. 2 meninas saíram daqui do culto e elas foram pegar ônibus e elas foram seguidas na rua por um cara muito estranho. E o cara correu atrás delas, foi uma coisa horrorosa, assim. E foi um episódio, e elas estão bem, graças a Deus, ficou tudo bem, nada aconteceu. Mas esse episódio despertou uma conversa muito difícil entre aquele grupo de amigos, entre homens e mulheres daquele grupo de amigos. E na segunda-feira, no dia seguinte ao que aconteceu, a gente se reuniu para conversar sobre aquilo. E naquela conversa a gente entendeu e a gente percebeu que nós estamos vivendo uma época de conflito dos sexos. Aquele episódio despertou uma questão muito mais profunda, que foi as meninas se sentirem muito negligenciadas e muito inseguras, andando na rua, e elas se sentiram negligenciadas pelos caras. Então, todo mundo se reuniu para conversar, e a gente percebeu que ali, não somente ali, mas em todas as áreas da nossa vida, a gente está dominado e saturado por um conflito dos sexos. Então a gente está constantemente ouvindo sobre o sofrimento da mulher, sobre o papel masculino, sobre empatia e tudo mais. A gente está vendo isso assim, ser falado o tempo todo. Teve o caso do Neymar aí recentemente, e isso foi um caso em que mostrou isso nacionalmente, né? Então aconteceu o caso do Neymar, e um monte de homem assim, agressivo, babaca, começou a falar, mulher, é tudo assim, sem vergonha mesmo, porque foi para lá para ficar com cara e merece, ou é falsa vítima, uma série de coisas.
E muitas mulheres reagindo assim, rancorosamente, disseram, porque todo homem é estuprador em potencial mesmo, homem não presta e tal. E ficou, mais uma vez, foi acesa essa bomba do conflito dos sexos, que é o que a gente está vendo o tempo todo. E o que é importante a gente entender é que por nós sermos diferentes, homens e mulheres, sempre houve algum nível de conflito. Certo? Sempre houve na história humana algum nível de conflito entre homens e mulheres, porque nós somos muito diferentes. O que acontece, porém, é que a gente está vivendo esse conflito de uma forma tão aberta, tão violenta, que assim, nunca se viu isso. O que a gente está vendo hoje na internet e nas conversas é um rancor cada vez maior, uma desconfiança cada vez maior entre os sexos. Então, tem mulheres que nem querem ouvir o que o homem fala, porque falam assim, macho é assim, eu não ouço mais macho. E homens reagindo a isso, dizendo assim, mulher é não sei o quê, e etc, etc, etc. Há um desprezo pelo sexo alheio, há uma falta de respeito, uma falta de tudo que a gente nunca viu na história humana. Esse conflito que sempre existiu por causa das nossas diferenças, ele está assim exacerbado. Se você faz faculdade pública, você ouve isso todos os dias. Ou se você está no ensino médio também, agora essas conversas sobre gênero, sobre identidade, estão invadindo o ensino médio. Então, se você está na escola, você está ouvindo isso o tempo todo. Tem sempre alguém falando sobre políticas de afirmação, políticas de uma série de coisas, porque a gente está vivendo isso. Eu separei aqui, eu achei essa imagem ontem. Meninos, aqui, ó, essa era a chamada reportagem. O ar-condicionado é machista? Estudo sugere que aparelho favorece homens. Aí eu fui ler a reportagem fala sobre a diferença do corpo masculino e do corpo feminino, diferença de temperatura, que é uma diferença natural. Mas qual é a abordagem da reportagem? É uma reportagem que já a manchete e o texto parte da ideia do conflito. E depende do conflito para fazer sucesso, essa reportagem. Então tá lá, se você olhar ali em cima, está escrito assim, ó, direitos da mulher. E qual palavra-chave está na manchete? Machista. A ideia é que para a gente discutir temperatura do corpo humano, nós precisamos pautar a conversa pelo conflito mais uma vez. É claro que isso aqui é um exemplo exagerado, mas isso aqui serve só para ilustrar uma discussão que está acontecendo o tempo todo, porque a gente está vendo tudo agora pela lente do conflito homem e mulher. Tudo virou uma questão de conflito, tudo virou uma questão de poder, tudo que um homem fala, uma mulher fala, a gente passa a desconfiar. Será que ele ou ela não está falando isso porque eu sou homem ou porque eu sou mulher? E a gente está nesse cenário de conflito, de problema, que não parece ter uma solução. Não parece ter uma solução assim nos próximos anos. E o que está acontecendo com isso? Por causa desse ambiente de tensão, a gente está sendo desencorajado a olhar para as diferenças entre homens e mulheres com olhares positivos. A gente raramente tem visto e olhado para as nossas diferenças como homem e mulher com olhos de encorajamento ou de beleza. A gente geralmente olha para as diferenças entre homem e mulher e tira sarro disso, e usa rancor ou sarcasmo. Então, você vê uma mulher fazendo alguma coisa, tem um grupo de homens dizem assim, mulher é tudo assim mesmo, né? Mulher sempre faz assim. Ou é o contrário, você está num grupo de mulheres, algum cara fez alguma coisa aí, ó, homem também não toma jeito, né? E a gente está se tornando incapaz de olhar para o sexo oposto e relembrar a beleza de sermos diferentes. Nós estamos nos tornando incapazes de elogiar alguém do sexo oposto pela forma como ele é ou como ela é. A pergunta é, como é que isso acontece no reino de Deus, então? Como é que a gente vive a diferença entre os sexos no reino de Deus? Quando Deus é o nosso rei, quando Deus nos governa, quando Cristo é o nosso Senhor, não mais a cultura é nosso Senhor, como é que a gente vê isso? Será que a gente continua vendo essa diferença entre homem e mulher pela pauta do conflito, da divisão, do ódio? É claro que não. Porque, como discípulos de Jesus, nós cremos que Deus tem uma boa vontade para tudo. Boa vontade. E a gente descobre a vontade de Deus nas Escrituras, na palavra dele. E como é que Deus explica a sua boa vontade para homens e mulheres? Bom, lá no relato da criação. Como a gente sabe, Deus cria homem e mulher, versículo 27 vai dizer, criou Deus o homem à sua imagem. Homem aqui nessa primeira frase é humanidade, é ser humano. Porque depois ele diz, dentro dessa humanidade, criada à imagem de Deus, há homem e mulher.
Ou seja, Deus criou a humanidade. Como? 2 sexos, homem e mulher. E o que é interessante é que homem e mulher carregam igualmente a imagem e a semelhança de Deus. É a única coisa em toda a criação que tem a imagem e semelhança de Deus. O barro não foi feito a imagem e semelhança de Deus, os animais, as árvores, o peixe, as aves não foram, mas o ser humano foi. E o ser humano é a última coisa criada. Por quê? Porque é o ápice da criação. É a coroa da criação. Por que é que Deus empresta a sua imagem e a semelhança a seres humanos? Porque Ele tem uma missão para o ser humano. Qual é a missão? Versículo 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes, as aves e sobre todos os animais. Por que que Deus cria homem e mulher diferentes? Deus não poderia ter criado igual? Poderia. Mas por que que Ele cria diferente? Porque Ele tem uma missão para esses dois. E essa missão só vai ser realizada porque eles são diferentes e eles se completam. Deus quer que homem e mulher, mulher e homem como parceiros, dominem sobre a criação, desenvolvam a criação e cultivem o jardim. Esse dominar aqui do texto não é destruir a criação, tá bom? Deus não mandou derrubar tudo as árvores, não é isso que o texto diz. É dominar responsavelmente. É transformar árvore em habitação. É transformar os recursos naturais em coisas que frutifiquem, que façam a vida humana florescer. Então Deus cria homem e mulher para serem diferentes, porque diferentes eles se completam, eles se complementam. Juntos eles podem multiplicar, juntos eles podem ser férteis, juntos eles podem encher a terra. E uma coisa que é muito importante, homem e mulher foram feitos com a mesma dignidade, com o mesmo valor, ok? Os dois são imagem de Deus, mas eles foram feitos diferentes. A diferença não é ruim nela mesma. As nossas diferenças físicas, de cor, de altura, de sexo, elas não são ruins nelas mesmas. Elas foram criadas por um Deus que ama diversidade. É um Deus que ama fazer coisas diferentes. Senão nós seremos todos iguais. A árvore é meio que tudo igual, assim, ok, muda uma coisa assim, ou o peixe é tudo igual. Deus nos criou diferentes. Eu não sei a diferença entre um lambari e um namorado. Eu não tenho a menor ideia. Se você mostrar os dois, eu vou dizer, para mim é a mesma coisa. Eu sei que eles não são, mas para mim parece tudo igual. Agora, Deus nos criou, nós seres humanos, com diferenças enormes entre nós. Para a gente se odiar? Não. Para a gente se complementar. Isso é incrível, como Deus cria diferentes culturas. Que cada cultura consegue exprimir a imagem de Deus de uma forma que a outra não consegue. Então nós temos o Godfrey. O Godfrey é lá de Gana. Eu sempre gosto de conversar com o Godfrey sobre as diferenças culturais. Porque lá eles valorizam certas coisas na sociedade que nós não valorizamos muito. E quando eu converso com ele, eu falo assim, rapaz, esse negócio é importante mesmo. A gente não dá muito valor, mas eles dão. E também é o contrário. As diferenças permitem que a gente se complemente. Porque um tem e um é o que o outro não é. Da mesma forma, o homem é e é capaz de fazer coisas que a mulher não é. E a mulher é capaz e a mulher é coisas que o homem não é. E a complementaridade leva a humanidade mais longe. Pegue um monte de homens, só homens, enche o jardim do Éden de homens e diga, sejam férteis e multipliquem-se. Não vai rolar. Deus cria a diversidade para que a humanidade possa florescer. Olha que incrível então, na criação a diferença não cria conflito. A diferença gera harmonia e vida. Bom, eu estou dizendo aqui que homem e mulher são diferentes. Quais são as características que tornam um homem diferente da mulher? Biblicamente falando. Eu poderia dar características biológicas, mas nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Quais são as características que a Bíblia nos diz que o homem tem e que a mulher tem? Eu separei 4 de cada um. Vamos dar uma olhada? O texto de Efésios nos diz alguma coisa sobre o homem. Nós não vamos ler o texto inteiro. Eu só vou citá-lo aqui para você. Se você quiser abrir lá em Efésios capítulo 5, abra sim. É bom para você dar uma olhada e também poder conhecer outros. O que a Bíblia diz sobre esse assunto. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 31. Primeira coisa, o texto nos diz, versículo 25. Maridos,
ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. A característica mais básica da masculinidade bíblica é uma disposição em se entregar, em se sacrificar, em se esforçar pelo bem de outros. No caso aqui, da sua esposa. A característica básica da masculinidade é o amor sacrificial. O homem, a característica básica da masculinidade bíblica é pensar mais no outro do que em si mesmo. Mais na sua esposa do que em si mesmo. Mais na mulher do que em si mesmo. A masculinidade é altruísta, ela é generosa. Preguiça e egoísmo são o oposto da masculinidade bíblica. Por quê? Assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, morrendo por ela. A característica básica do homem é uma disposição em morrer por uma mulher. Se entregar não é só morrer fisicamente, é trabalhar duramente, é fazer um esforço gigantesco pelo bem dela. Ele não fica se preservando, ele está mais preocupado em preservar a ela do que a si mesmo. Segunda coisa, a Bíblia nos diz que por causa da sua disposição sacrificial, o homem lidera pelo serviço. Isso causa muita polêmica, porque a gente acredita que essa liderança que a Bíblia fala é uma liderança ditatorial superior ao machista, como se o homem liderasse para o bem dele. Mas como é que Cristo lidera a igreja? Pelo seu sacrifício. Nós seguimos a Cristo, não porque ele oprime a cada um de nós, mas porque ele se entregou para cada um de nós. Porque ele serviu a cada um de nós com a sua vida. Então isso aqui não é um direito para o bem-estar do homem. Isso aqui é uma responsabilidade do homem em prol da família. O homem lidera sempre pelo serviço. E a masculinidade bíblica é você ser um exemplo de caráter, de devoção, de humildade, de amor. Homens bíblicos são assim. E é por isso que eles lideram a família. Eles pastoreiam o coração da sua esposa, pastoreiam o coração dos seus filhos. Lideram espiritualmente a sua casa. Eles são os primeiros a dizer, vamos orar por isso aqui, vamos buscar o conselho de Deus para essa situação. O homem é aquele que chama para si a responsabilidade de tomar decisões difíceis. Ele é aquele que toma para si a responsabilidade pelo bem da sua família. Ele não tem medo de risco. Ele não tem medo de ameaça. Ok, pode até ter medo. Mas o medo não impede ele de enfrentar. Porque ele entende que o papel dele é de servir. E é isso que o texto nos diz no versículo 26 e 27. Ao fazer isso, ele santifica a sua casa. Esse é o papel masculino. O que mais? O texto nos diz que assim como Cristo alimenta a sua igreja, cuida da sua igreja, o homem deve alimentar a sua esposa. A família pode ajudar na provisão da casa, mas em último lugar, em última instância, essa é uma responsabilidade do homem. O homem que tem que garantir que vai dar tudo certo, que tudo vai ser suficiente para a sua casa. Em época de crise financeira, ele é o primeiro a acordar e o último a dormir. É que o dinheiro está pouco, ele é o primeiro a cortar os seus gastos e a pensar como ele pode ajudar a sua família a ter mais renda. E a provisão não é só financeira, ela também é emocional. O pai se preocupa com o bem-estar emocional da sua esposa e do seu filho. Meu filho está indo bem na escola? Por que meu filho está tão calado? Meu filho, deixa eu ver suas notas, meu filho. Minha família tem tido tempo com Deus regularmente. Não é o provedor macho alfa que leva dinheiro para casa, chega em casa, assiste a televisão e o restante é trabalho da esposa. Isso não é verdade. O alimento que ele provê à sua casa é, sim, financeiro, mas também espiritual, também emocional. Então, homens bíblicos não ficam dormindo. Homens bíblicos não gastam o seu tempo assistindo 4 séries ao mesmo tempo. Homens bíblicos não gastam o pouco dinheiro que tem em videogame. Por quê? Porque o foco primeiro dele é prover a sua própria casa. Prover a sua própria família. E por fim, o texto também nos diz sobre proteger, versículos 28 e 29. Cuide da sua mulher. Física e espiritualmente, o homem se coloca como protetor na sua casa. Ele é aquele que vai pular na frente da bala.
Assim como Cristo pulou na frente da bala que ia atingir a igreja. Né? Então o homem é esse que se coloca, ele está sempre em alerta, perguntando como minha família está. Minha família está tudo bem? Tem alguma ameaça, tem algum risco circundando a minha casa? Ele é aquele que se coloca, ele foi chamado por Deus para proteger a sua casa. Isso exige coragem, ousadia, força física também, certo? Não é que a gente tem mais músculo. Deus nos fez, nos deu a composição física para, se houver necessidade de combate, é com você o negócio. Entendeu? Homem, é com você o negócio. Nesse mundo mal, há conflitos, há embates. Se for necessário, você se coloca na linha de frente. Por quê? O que acontece quando homens não entendem o seu papel de protetor? Eles se tornam omissos. E aí, mulheres são violentadas, e ele faz o quê? Nada. Ah, não é comigo. Não tem nada a ver comigo. Não é minha irmã, não é minha mãe, não é minha esposa. Isso é um homem omisso. Homens omissos permitem que crianças sejam abusadas. Porque há um número gigantesco de crianças sendo abusadas debaixo dos nossos narizes. Porque homens não assumem o seu papel de protetores. Eles não conversam com seus filhos. Eles não estão preocupados com um vizinho que é meio estranho, que fica indo lá, fica lá, não, tudo bem. Minha mulher cuida. Não, meu filho. Deus está chamando você, Deus está contando com você para isso. Quando a gente olha para essas características, a gente descobre que o homem, a masculinidade bíblica, é forte, mas ela é gentil também. A força dela, esse lado, esse elemento de agressividade da masculinidade, nunca é usada contra mulheres ou contra crianças. Há um lado, tem um elemento agressivo na masculinidade que nunca é usado contra a mulher. É usado em favor da mulher. O homem tem que ser agressivo contra a preguiça, contra o pecado, contra a injustiça, contra o egoísmo. Está bravo? Então você nunca desconta na sua esposa ou nos seus filhos. Você é aquele que se levanta e resolve o problema. Deus nos chamou para isso. Homens bíblicos assumem a sua responsabilidade com alegria, porque é muito difícil, é muito pesado. Você se alegra em assumir essa responsabilidade. E homem, você está aqui. Você só vai se sentir inteiro, completo, quando você buscar desenvolver essas outras características da masculinidade bíblica. Você não vai se sentir inteiro se masturbando. Você não vai se sentir inteiro passando o dia jogando videogame e salvando uma princesa que não existe. E lutando por um povo que não existe. Porque Deus te chamou para salvar mulheres e lutar por um povo. Mas um povo de verdade, mulheres de verdade. Então você que é homem diz, eu sou assim, eu estou triste, estou meio cabisbaixo, eu vou tentar levantar minha autoestima e num barbeiro bem bacana, assim, numa barba bem bacana, show assim. Vou fazer crossfit para ficar mais masculino. Vou baixar tanquinho, quero pegar mulher, quero dizer que estou indo para a cama com um monte de menina, fazer as tatuagens, porque isso me torna mais masculino. Não te torna. Isso é uma masculinidade fake. É fácil você fazer a tatuagem, nada com tatuagem, eu não tenho nada com tatuagem. Agora isso não te torna 1% mais homem. Ser bonitinho e tal, andar com um carro novo, isso não te torna 1% mais homem. O que vai te fazer homem é você desenvolver essas habilidades, essas capacidades. Porque hoje em dia, como a gente está numa sociedade da imagem, o que as nossas revistas mostram? O que é ser homem? É se parecer um viking, né? Um lenhador, assim. Se aparecesse um viking aqui, a gente não engraxava nem a bota desses caras. Você quer parecer um, mas assim, nossa, eu nunca assisti a série, mas eu sei que os caras eles eram malucos, assim, eles defendiam o seu povo e assim, eu dava a vida. Sabe? Você não tem as mães de levantar, você vê um cara batendo uma mulher na rua, você não tem as mães de dizer do seu lugar. Saiu o caso do Neymar e você diz assim, a mulher é assim mesmo. O que isso tem a ver com o vídeo que você está aparecendo com a barba grande que você está cultivando? O que isso tem a ver com ser homem? Nada. É fake. É imagem. É falso. Masculinidade é essa disposição em aceitar responsabilidades e se sacrificar para fazer florescer mulheres, crianças, um povo, uma família, uma nação. Que adianta você parecer um homem se você é incapaz de liderar espiritualmente uma família?
Que adianta você parecer um homem se você é incapaz de proteger uma mulher, inclusive de você mesmo? De nada vale. Só parece um homem. Quais são as características mais femininas? Eu estou falando aqui das características do homem. Eu quero que você vá lá para Tito, próximo do final da Bíblia. Há um outro texto, Tito capítulo 2, que vai nos dar algumas características da mulher. Vou nos mostrar o que a Bíblia chama de uma mulher segundo o plano de Deus. Lá em Gênesis 2:18, a mulher é chamada de auxiliadora. Isso sempre me incomodou um pouco, assim. Eu lia e falava assim, para mim, auxiliadora parece uma secretária, sabe? E muita mulher lê esse texto de Gênesis 2:18 e diz assim, putz, a Bíblia diz então que eu preciso ficar em casa, lavando roupa, limpando cocô de criança, enquanto meu marido está lá fora, vivendo os sonhos dele, né? Não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada a ver com isso. A palavra auxiliadora na Bíblia é a palavra hebraica ezer. E a palavra ezer, E-Z-E-R, é usada para se referir ao próprio Deus. Os salmistas dizem, Deus é o meu ezer, é o meu auxílio. Então não tem nada de fraco ou menor na mulher chamada de auxiliadora. Ela auxilia porque o homem sozinho é insuficiente para cumprir a missão dele. Então ele precisa ser resgatado, auxiliado por alguém que tem força. Então a mulher bíblica não é definitivamente fraca. Se você olhar as grandes mulheres da Bíblia, de fraca elas não tinham nada. A ideia é que a mulher é e faz o que o homem sozinho não consegue ser e nem fazer. E o que essa mulher, quais são algumas das características bíblicas que o capítulo 2 de Tito, versículos 3 a 5 nos dão? Primeira coisa, a mulher apoia a liderança do homem. O texto diz, sejam elas submissas ao seu marido ou submissas à liderança do seu marido. E já começou mal, já me perdeu aqui, você pode estar pensando. Cara, eu ser liderado por um cara, de jeito nenhum. Eu fiz pós-graduação. Meu pai e minha mãe me ensinaram a ser uma pessoa independente, a viver a minha vida. Agora obrigado, valeu, eu estou fora. Mas eu quero que você pare e pense. Apoiar a liderança de quem? De todos os homens? Não. Está falando do contexto do casamento aqui. Quem é o marido que está aqui? É o cara que ama a esposa como Cristo amou a igreja. É o cara que dedica a sua vida, suas energias a se sacrificar para te amar, cuidar, proteger e prover. É o cara que está dando tudo de si para a sua família florescer. É o cara que está acordando cedo, dormindo tarde, queimando a cuca, gastando energia para que a sua casa seja um lugar de paz, de prosperidade. É esse cara que o texto está dizendo. Agora eu quero que você pare e pense que a mulher está sendo chamada a olhar para esse cara e responder a essa ação. Responder a esse sacrifício masculino. Para que o homem está trabalhando? Para o bem dele? Não. Para o bem da sua esposa, da sua casa. Como a mulher é chamada a responder? A dizer, eu reconheço que esse cara está dando tudo por mim. E eu quero seguir ele. Eu quero estar junto com ele, eu quero apoiar ele. Por quê? O que o texto vai nos dizer é que as mulheres respondem ao sacrifício masculino, assim como a igreja responde ao sacrifício de Cristo. Jesus já deu provas de amor por você? Por mim, assim, dá todos os dias. Todos os dias. E quando Cristo me mostra um caminho, eu falo assim, eu vou, porque eu sei que Ele não está querendo abusar de mim com isso. Ele não está querendo o meu mal com isso. Ele não está querendo tirar algo de mim com isso. Ele já deu mostras suficientes do amor dele por mim. Eu sei que ele me ama. Me ama tanto que ele entregou a própria vida numa cruz romana por amor a mim. Diante disso, eu sigo ele. Porque eu sei que por onde ele me levar, ele está cuidando de mim. E é porque ele me ama. As mulheres são chamadas a olhar para esse homem que se sacrifica e dizer, cara, esse cara me ama demais. Eu estou com ele. Eu apoio esse cara. Você não é obrigada, você não faz isso por imposição ou por medo, mas porque você se sente segura, amada, valorizada, respeitada.
A mulher não é escrava do homem, a mulher é parceira do homem para os dois juntos realizarem a missão que Deus deu para eles. Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre tudo. Essa é a ideia dos dois como um time cumprirem essa missão. O que mais o texto nos diz? A mulher tem a capacidade de amar afetuosamente. Versículo 4 diz que as mulheres amem os seus maridos e os seus filhos. A mulher tem o dom do relacionamento do afeto. A mulher tem uma capacidade ímpar assim, de trazer beleza, leveza, tranquilidade, onde só tem assim briga, gente grossa. A mulher tem a capacidade de chegar assim, ó, e dizer, gente, será que é a melhor maneira a gente lidar com esse problema dessa maneira? Perceba bem, ela não é nem um pouco fraca. Ela é extremamente forte. Mas ela sabe controlar a sua força e conduzir e direcionar a sua força de uma forma que traga afeto para o ambiente, que traga paz para o ambiente. Ela é poderosamente dócil, poderosamente afetuosa. Sabe por quê? Quando você vai ficando um pouco mais velho, você descobre que às vezes gritar com uma pessoa não resolve nada. Já descobriu isso? Sim. Se você tem um pouco mais de 18 anos, é bem capaz que você já descobriu que certas coisas, certas situações, você pode gritar, espernear, nada vai mudar. Sabe o que vai mudar aquela pessoa? Você dizer, viu, eu entendo. Por que a gente não faz assim? Já aconteceu de você tentar lidar com uma situação assim na base da porrada, não funcionar? Aí você chega assim com amor, chama a pessoa para tomar um café. Fala, viu, a gente está passando por isso aqui, que tal a gente tentar dessa maneira? E a pessoa muda. Por quê? O coração humano não é trabalhado só na base da porrada. Aliás, na maior parte das vezes é o amor, o afeto, o carinho, a compreensão que fazem a gente mudar. E a mulher tem esse poder, essa capacidade de, diante do erro do outro, ao invés de pisar nele, encorajar essa pessoa. Porque a mulher sabe que aquela pessoa tem muito potencial, é muito capaz. Ela reconhece isso. E ela é o instrumento de Deus para fazer o seu marido florescer, para fazer seus filhos florescerem, para fazer as pessoas ao redor dela florescerem. Quando o homem está inseguro, quando a criança está insegura, ela é um porto seguro para essas pessoas. A mulher, então, tem o poder, a capacidade de amar afetuosamente. A mulher também é chamada a ser uma influência santa. O texto do versículo 3 diz que elas não sejam caluniadoras, mas capazes de ensinar o que é bom. Outra coisa que a mulher faz como ninguém, aconselha, molda e influencia as pessoas. Mulher, você tem ideia? Vou te dar uma notícia aqui, você pode usar isso para o bem ou para o mal. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, olha, vou te dar uma arma agora. Cuidado com o que você vai fazer, ok? As suas palavras têm o poder de levantar pessoas ou destruir pessoas. Você tem uma capacidade de influência, de moldar pessoas ao seu redor, homens especialmente, que você não tem ideia. Você não tem ideia. Você pegar um cara mais ou menos, por meio do seu encorajamento, por meio do seu apoio, esse cara pode ser extraordinário. Você pode tirar água da pedra, através das suas palavras, através do seu apoio, através da sua postura. E você também pode fazer o contrário. Um marmanjão assim, 4x4, você pode fazer ele chorar, só com as suas palavras. Ele aguenta um murro, mas ele não aguenta duas palavras suas. Mulheres têm uma capacidade enorme, tremenda de influenciar o ambiente ao redor dela. E elas são chamadas na Bíblia para ser uma influência santa. Olha o que Provérbios 14, versículo 1 diz. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos. Mas a insensata derruba a sua. Uma casa que tem uma mulher sábia, ainda que tenha um cara meio xarope, umas crianças rebeldes, se tiver uma mulher sábia, aquela casa ali vai para frente. O Brasil é um país cheio de mães solteiras e mães que criaram seus filhos sozinhas. Mais de 5 milhões de pessoas, se eu não estou enganado, tem o seu RG só com o nome da mãe. Esse país aqui produziu muitas mulheres fortes. Pela pior das razões. Mas são mulheres muito fortes. Se não fossem essas mulheres, esse país aqui estaria caído. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lá na Federal, eu fazia ciências sociais. E aí tinha uma galera que estudava o PCC. Você sabe, a única forma de você sair do PCC é você virar crente. Sabe por quê? Porque boa parte desses caras que estão presos, fazem parte do PCC,
As mães desses caras são evangélicas. Esses caras idolatram as mães. Esses caras pagam um pau para as próprias mães. Porque essas mulheres salvaram a vida deles. Essas mulheres assim, fizeram tudo. Foram pai, foram mãe. Uma mulher tem um poder incrível de levantar ou de destruir. Você é uma grande influência. Você pode fazer as pessoas florescerem. Por último, Deus vai nos dizer que elas sejam prudentes e puras. Prudência é uma ideia de autocontrole, de equilíbrio. Ela tem a capacidade de controlar a si mesma, até a capacidade de trazer ordem. Ao invés de ela ser agressiva, de ela ser desordenada, impulsiva, ela é capaz de se controlar, de ver a situação de uma forma racional, de intervir e mudar aquela situação. São centradas, prudentes, elas podem trazer paz e equilíbrio a uma situação de crise. Então a mulher é forte, mas ela é cheia de afeto. Ela tem muito poder, mas ela não usa de uma forma a ser impositiva, ela usa de uma forma a influenciar o ambiente onde ela está. Ela pode ter uma opinião muito forte, mas ela opina e ela intervém de uma forma controlada, sábia, prudente. Ela é uma avalanche de habilidade, mas ela usa isso para o bem, para alavancar homens, para alavancar crianças, famílias e uma sociedade inteira, e juntos cultivarem a criação. Essa é a ideia do que Deus desenhou para homens e mulheres. Qual é o problema? Porque você vai falar assim, nossa, lindo, achei ótimo, bacana, hein? Tem um problema aí, Mateus. Qual que é? A realidade. Ótimo, achei show, gostei. O problema é quando eu saio do culto aqui, ó. Porque isso aqui, assim, é lindo, pô, bacana. Que bom que seria se fosse tudo assim. Mas assim, não é. E agora? O que a gente faz? Por que não é assim? Voltando lá em Gênesis, que é o nosso texto base, logo após homem e mulher serem criados à imagem de Deus, dados uma missão para eles, no capítulo 3, eu não vou ler esse texto inteiro, mas o que o texto nos mostra é que homem e mulher se rebelam contra Deus. Quebram a sua comunhão com Ele. E o que acontece logo após eles pecarem? Deus aparece no jardim e eles se escondem. E depois? A gente tende a achar que o pecado cria uma separação, um abismo entre nós e Deus, e está certo. Mas cria também uma separação entre nós, uns com os outros, homens e mulheres. Deus chega em Adão e fala assim, Adão, o que rolou? Ele diz, foi a mulher. Aí Deus fala assim, mulher, o que foi? Foi a serpente. Olha a indiferença, olha a frieza dos dois. Os dois foram pegos no ato. Eu não tenho nada a ver com isso, foi ela. Até aqui era só love. Num capítulo anterior, ele estava fazendo um poema para a mulher dele. Agora ele está dizendo, o problema não é meu não. Foi a mulher que o Senhor me deu, não é nem a minha esposa. A mulher que o Senhor me deu. Porque o que o pecado faz é, primeiro, nos separar de Deus. E separados de Deus, também nos separamos uns dos outros. A gente para de conseguir enxergar a imagem de Deus um no outro. A imagem de Deus em nós fica distorcida, confusa, abalada, manchada. A gente já não consegue ver mais no outro aquilo que o outro é. Criação de Deus também. E tudo começa a virar uma confusão, uma destruição. E o que é muito importante, a queda não acaba com a criação, mas mancha a criação. Então, o solo continua dando fruto, gente? Continua. Mas agora também tem espinho. A gente continua tendo vida, mas agora a gente também morre. Homem e mulher continuam sendo complementares, sim, mas agora eles também se machucam. As características que foram dadas para eles, para se complementarem harmonicamente, agora, por causa da nossa separação de Deus, por causa desse abismo que é criado entre nós e Deus e nós e uns os outros, nos faz agora rachar a nossa relação. E agora nós nos separamos por causa de sexos, classe social, nível intelectual, etnia. Deus deu ao homem um elemento de força, para proteger a esposa. Agora muitos homens usam a sua força contra as suas esposas. Muitos homens usam o seu músculo não para proteger a sua casa, mas para transformar a sua casa num lugar de violência, de opressão e de abuso. Mulheres que foram criadas com uma capacidade incrível de abençoar e fazer florescer por meio das suas palavras,
Agora desencoraja, manipula, compara, despreza com as suas palavras. O homem agride com a mão, a mulher agride com as palavras. Dessa separação de Deus, nós também agora somos separados e nos tornamos egoístas, cruéis, odientos, maus. É daí que vem, por exemplo, as manchetes que a gente lê hoje em dia. Homem estupra mulher. Você fala assim, cara, como é que isso acontece? O que acontece na cabeça de um homem que faz um troço desse? O coração de cada ser humano agora é inclinado para o mal. E as características que nos foram dadas como presentes, nós usamos agora contra o outro. Abandono familiar, divórcio, relações consumistas, mulheres usando homens para subir na carreira ou para subir na sociedade, pornografia, prostituição, chantagem emocional. De onde vêm essas coisas? Dessa separação espiritual que há entre nós agora. Criados um, agora nós estamos separados. Eu poderia passar 1 hora falando de como os homens, historicamente, estão sendo negligentes com o seu papel. De como homens estão sendo omissos ou violentos. Eu poderia apresentar aqui os números de estupro, de violência doméstica, mas eu não vou mostrar porque a gente não tem tempo. E eu poderia mostrar como é que, historicamente, as mulheres têm se levantado contra esse cenário de violência e dito, acabou. Não, a gente não aceita mais. E com razão, muita razão. É o que a gente chama de feminismo. A gente tem visto muitos avanços em relação às mulheres. Pô, graças a Deus, Copa do Mundo sendo transmitida na televisão, a Marta com a chuteirinha rosa e azul, ótimo. A questão é, daqui 10 anos, o feminismo vai ter curado a nossa rachadura social? Não. Por quê? Porque o feminismo, não importa qual seja a intenção, se boa, se ruim, é uma construção humana, é uma ferramenta humana, e é incapaz de curar o nosso problema espiritual, é incapaz de mudar o coração de homens e mulheres. Ao contrário, o que a gente está vivendo cada vez mais é que tem havido uma reação violenta a mulheres se tornando mais igualitárias. Como é que a gente faz para curar isso, então? Se as mulheres não falam nada, elas são oprimidas. Se elas falam, continuam sendo. O que a gente faz, então? Como é que a gente cura isso? Mata todos os homens? Faz uma chacina? Destrói todo mundo? Reinicia a humanidade do zero? Só eu, né? Eu que sou muito virtuoso, eu com a minha ideologia corretíssima, só mantenho eu e meu grupo. E a gente vai reconstruir uma sociedade igualitária. Não vai. Mentira, incapaz nós somos de viver de acordo com os nossos altos ideais, porque o nosso problema não é de ideologia ou de lado político, o nosso problema é o coração humano, que é incurável por nós mesmos, que não é possível de ser curado pelas nossas próprias ferramentas. E aí o que Deus faz então? Deus age. Deus age. Deus vê essa rachadura e Deus age. Há uma maldição sobre nós, a maldição do pecado, a separação da queda que nós não conseguimos dar conta. Nós não conseguimos resolver isso. O que Deus faz? Ele diz, eu me tornarei um homem. Eu me tornarei debaixo de maldição como eles. E eu sozinho carregarei a maldição da queda, a maldição do pecado. É isso que Jesus faz na cruz. Ele se coloca entre nós e Deus. O Filho de Deus se coloca entre nós e Deus e recebe nele, sozinho, a maldição pelo nosso pecado. Algo que nós jamais poderíamos fazer. Por que é que Deus faz isso? 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e assim nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Cristo, Deus está fazendo algo para nos reconciliar com Ele. Deus dá o primeiro passo. Deus age em amor e em graça. E agora, por causa de Deus, por meio de Cristo, nós podemos nos reconciliar com Ele. E não somente com Ele, mas também uns com os outros. Efésios capítulo 2 diz, pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade.
A barreira que havia entre homens e mulheres, pobres e ricos, brancos e negros, em Cristo é destruída. O muro de inimizade é desfeito e nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Não na base da porrada, porque sangue já foi derramado. Nós não precisamos mais buscar derramar o sangue do outro para encontrar justiça, porque Deus derramou o seu sangue. Alguém pagou pela opressão, pelo pecado, pela violência. Alguém levou sobre si o peso dessas coisas. E agora em Cristo nós somos chamados a experimentar mais uma vez, passa para mim, Pedro, por favor, a reconciliação uns com os outros, porque agora Cristo se torna Senhor, Salvador e modelo. Como assim modelo? Em Cristo, com essa nova vida, que na verdade é antiga, o que Deus vem fazer é restaurar a antiga vida. Eu passo a tratar mulheres como Cristo trata a igreja. Mais uma vez. E como é que mulheres tratam homens? Como Cristo se relaciona com o seu pai. Como é que Cristo se relaciona com o seu pai? Ele aceita, ele segue ao seu pai, ele honra ao seu pai, ele ama ao seu pai. Tanto masculinos, quanto homens, quanto mulheres, são restaurados e limpos mediante a obra de Jesus. Eu estou dizendo que de uma hora para outra tudo vai ficar perfeito? Não, absolutamente não. Que nós vamos aprender a viver agora nessa nova, antiga vida. Na segunda-feira, por exemplo, que houve aquela conversa que eu falei para vocês, os homens reunidos disseram: meninas, nós queremos pedir perdão a vocês, porque nós somos negligentes com vocês. A gente permitiu que vocês fossem embora sozinhas, vocês passaram por essa situação, a gente queria pedir perdão para vocês. E as mulheres disseram: a gente perdoa vocês também. A gente perdoa vocês, a gente quer pedir perdão também se a nossa palavra foi muito dura. E a gente viu então, numa mesa onde havia assim, nitroglicerina ali, poderia explodir, virar uma discussão eterna entre machismo, feminismo e tudo mais, o que a gente viu foi homens reconhecendo a sua culpa, dizendo: nós reconhecemos, a gente está aprendendo a pensar como homens, a agir como homens, nós reconhecemos nosso erro e a gente quer se colocar à disposição de vocês. E as mulheres dizendo: amém, a gente aceita isso. Porque em Cristo agora há reconciliação, paz, não mais muros de inimizade. Nós não vemos mais pautados pelo conflito. Nós não vemos mais uns aos outros pela lente do machismo ou do feminismo. Nós não somos moldados mais pela nossa cultura, mas pelo que Cristo fez por nós. E agora em Cristo, os dois que eram separados foram feitos um de novo. Eu queria te chamar então a parar de demonizar o sexo alheio. Parar de olhar para, se você é um homem, olhar para mulheres com os preconceitos que você talvez aprendeu do seu pai, do seu tio, com as palavras de ódio que você tem consumido na internet, em grupos cheios de homens rancorosos, virgens, violentos, um monte de cara que, porque não consegue pegar mulher, odeia elas. Sabendo o que eu estou falando. Tem um monte de homem aí que passa dias se masturbando, jogando videogame, xingando mulher na internet. Esses caras são os perdedores. Você está se alimentando das palavras deles. Você vai se tornar um igual a eles. Eu quero te chamar então no nome de Jesus a você parar de ser um moleque. Você assumir o seu papel como homem. A parar de se referir à mulher, não importa quem ela seja, com palavras que você não usaria para falar de ninguém. O que Paulo diz a Timóteo é: trate as mulheres como as suas irmãs mais novas. Pense em mulheres, fale com mulheres e trate mulheres como você trataria a sua irmã mais nova. Você não tem permissão para usar o corpo de mulheres com pensamentos lascivos. Elas não pertencem a você. Você não tem essa permissão. Ela não é sua. Você quer uma mulher? Ótimo, ganhe o seu dinheiro, trabalhe, seja um homem, aí você peça uma em casamento. Se ela topar, aí você... No casamento você tem essa permissão.
Mulheres, pare de permitir que a cultura, por melhores que pareçam as intenções, domine a sua forma de ver homem. Se o homem errou contra você, entenda que um homem errou contra você. Homens não são o que a sua experiência diz que eles são. Homens também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Igualzinho você. Homens também pecam igualzinho você. Não guarde rancor e não use suas piores palavras, suas palavras mais azedas, para se referir a qualquer homem que seja. Por mais infantil que ele seja, não permita que uma cultura de rancor tire a sua alegria em se relacionar com outro homem. Tire a sua alegria de ter amigos. Não se feche numa redoma feminina, onde o que impera ali é raiva do sexo oposto. Deus nos fez como complementares. Você não vai experimentar alegria dentro dessa redoma, porque o ar é tóxico. Ah, mas você não sabe o que eles fizeram. Eu tenho ideia, mas esse não é o caminho. Você não vai tirar nada daí. Você vai ficar doente e vai procurar a Thalise depois para fazer atendimento com ela. Que é o que mais tem nos consultórios hoje. É gente rancorosa que não consegue viver em paz. Pois é, porque está tomando um caminho da cultura. Então, primeira coisa, para encerrar, abandone os modelos culturais do que é ser homem e do que é ser mulher. Ser mulher não é mostrar o seu corpo, ser mulher não é ter poder sobre os homens, ser homem não ter uma barba e ter dinheiro, isso não é ser homem. Abandone esses modelos. Cresça nas características bíblicas do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. Terceiro, valorize o sexo oposto. Reconheça as diferenças, entenda que as diferenças entre vocês foram criadas por Deus. Quarto, entenda no que o outro te ensina, te corrige, te faz crescer. Ao invés de achar que rebaixar a diferença, entenda como é que isso me faz aprender. Seja você casado ou solteiro, aprenda hoje, aqui e agora, ser um homem e uma mulher segundo o plano de Deus. É só assim que a gente vai testemunhar de Jesus num mundo que está vivendo guerra entre os sexos. Só assim. Queria que você ficasse de pé. Na verdade, não, desculpa, pode se sentar, Thalys, vem cá, me perdoa. É o costume. As coisas não são perfeitas, a pessoa que está ao seu lado, se ela é um discípulo de Jesus, ela não está pronta, ainda há traços de queda, mas agora a nossa realidade é da redenção, já não é mais da queda. Assim como um processo de Deus está acontecendo na sua própria vida, também está acontecendo na vida dessa pessoa. Talvez seja um amigo, talvez seja um irmão, um pai, uma mãe, um namorado, um marido, uma esposa. Você pode olhar para esse ideal e dizer, cara, eu quero viver isso aí. Eu quero experimentar essa paz, essa reconciliação entre os sexos. Eu pedi para a Thalise compartilhar um testemunho com a gente. E eu queria que a gente ouvisse, porque tem muito a ver com o que a gente acabou de ouvir. E bom, é isso. Paz, boa noite. Deixa eu pensar. Vamos lá. A gente, conversando e ouvindo aqui a expressão de Deus sobre o que é ser masculino, o que é ser feminino, a gente vê que tudo isso tem a ver com Deus. Porque, por incrível que pareça, Deus não é homem. Também, para pasmar a teologia feminista, Deus não é mulher, mas toda referência de masculino e feminino advém de Deus, porque Deus compartilhou da sua natureza e exprimiu no feminino e no masculino a expressão do próprio Deus. E como o Mateus disse aqui, com a queda a gente tem visto muitas distorções disso. E cada vez mais temos tristemente experimentado na nossa cultura todo o afastamento de Deus e toda expressão máxima dessa ausência de Deus na violência, por exemplo. E o que eu quero dizer nessa noite é que, muito infelizmente mesmo, eu experimentei
dessa distorção do que é o masculino na sua pior expressão, uma das piores expressões, que é a violência sexual em 3 situações, com 3 pessoas diferentes, em 3 momentos da minha vida diferentes, e repetidas vezes. E, diante disso, eu cheguei a pensar que o masculino era isso, era uma expressão torpe, violenta e desnecessária, e sem função, e que não servia para nada a não ser para ser digno do meu desprezo. E eu pensei que era isso mesmo. E eu segui na vida depois disso, do último episódio, tem acho que uns 6, 7 anos atrás. E eu segui depois disso assim, falei, tá bom, Deus é bom, mas os homens não prestam. E segui um pouco com essa ideia, numa tentativa desesperada de proteção, e tentando construir a minha própria noção de proteção. Mas, pela graça de Deus, eu fui abençoada por Deus com a verdade. E a verdade é que isso que eu pensava que era, não era. E eu tenho sido muito abençoada desde então. E abençoada de muitas formas, porque como a violência sexual deixa muitas marcas nas pessoas, eu não fui alguém que segui sem marcas, eu vivi com muitas dificuldades depois disso. E dentre todas essas dificuldades, o que eu pude ver, mais do que qualquer uma dessas dificuldades, é a redenção, a obra redentora de Cristo, e na sua máxima expressão, restabelecendo com Cristo todas as coisas. E Deus usou pessoas, Deus usou processos terapêuticos, Deus usou muita gente boa, inclusive, de novo, e ainda vem usando, a expressão autêntica do masculino para ser curativo, para ser curador na minha vida, e Deus tem sido muito bom. Uma das dificuldades que eu tive depois dos últimos episódios de violência foi em relação ao contato físico, porque eu tinha muita dificuldade de encostar em qualquer humano que fosse. E eu mantinha uma certa distância, e eu fiz até tratamento na época de treino de habilidades sociais para tentar interagir um pouco melhor com as pessoas, porque eu sou psicóloga, né, e eu precisava atender as pessoas, então não dava para atender sem encostar nelas, né, e as pessoas são afetuosas, acho que em Minas Gerais mais ainda. Então, eu treinei para diminuir a distância com as pessoas, mas eu só conseguia fazer isso se eu ficasse falando mentalmente para mim o que estivesse acontecendo. Então, assim, alguém tocou no meu ombro, aí eu tinha que falar mentalmente, mão no ombro esquerdo e tal, que era uma forma de eu controlar a minha ansiedade em relação ao contato com outra pessoa. E aí eu conseguia fazer cara de paisagem e seguir a vida e continuar assim. Mas, depois de um tempo, eu fui reparando que eu não precisava mais ficar me protegendo assim. Porque o contato com o outro pode ser afável, pode ser saudável, pode ser bom, porque é para ser assim. E eu tenho sido muito abençoada também nesse sentido, se é que me entendem, porque eu não preciso mais manter nenhuma distância, porque todas elas, na reconciliação que há em Cristo, elas foram totalmente diminuídas. E a nossa principal distância, que era a distância com Deus, por meio de Cristo já não existe mais, e nenhuma outra distância, seja cultural, seja de credo, seja de etnia, sejam de culturas, serão mantidas diante da irresistível graça de Deus. Inclusive, as distâncias afetivas entre masculino e feminino, agora no meu noivado, caminhando para o casamento, orando para que chegue logo. Eu brinquei hoje ainda, quem diria? E às vezes eu me escuto e eu acho uma absurdidade me ouvir falando isso, mas a expressão do quanto Deus tem sido generoso comigo. E eu ainda estava brincando hoje que eu podia fazer uma viagem, voltar só em novembro, porque ia facilitar bastante assim, essa relação de contato, porque é muito difícil, porque não tem nada que eu queira mais na minha vida nesse momento do que ficar cada vez mais perto do meu masculino ali. Então, Deus é muito bom.
Deus é muito bom e em Cristo, de fato, Ele restabelece todas as coisas. Eu agradeço a Deus porque Deus foi generoso comigo e nada me marcou mais na vida do que as marcas de Cristo. E nenhuma marca traumática, como é de violência sexual, é mais marcante em mim do que a marca da generosidade e do poder restaurador de Deus sobre todas as coisas. Então, sou muito grata e também por essa oportunidade.
na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Vamos a nós. Unidos Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de palavra, tempo de louvor, tempo de anunciação e serviço. Que esse momento aqui para nós seja um símbolo do que é a nossa vida. Nós existimos para servir uns aos outros. Nós não existimos para nos fechar em rancores, em ódios. O Senhor já nos livrou disso por meio de Jesus. Por meio de Jesus nós podemos olhar uns para os outros e enxergar a imagem uns dos outros. Homens, mulheres, não importa quem seja. Eu quero falar para que esse símbolo penetre nos corações e seja marcado nos corações. Que homens se levantem daqui, não mais desejosos de usar mulheres, mas de entregar a sua vida por mulheres, de sacrificar por elas. Que mulheres saiam daqui com o desejo de encorajar a homens, apoiar a homens. E assim nós teremos amizades abençoadoras, namoros abençoadores, casamentos, famílias, uma igreja abençoadora. Que isso seja um testemunho do que Cristo faz para um mundo dominado pelo ódio. Que o ódio não nos vença. O Senhor já venceu o ódio na cruz. Nos faça exemplos de serviço e de amor uns pelos outros. Nós oramos assim, em nome do Filho Jesus. Que pelo grande amor de Deus o Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela doce consolação do Espírito Santo, que a tua igreja possa ser capacitada para sair daqui em missão, para a glória do teu nome, que